sua vida, a sua casa e a sua família. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, peguem a Bíblia. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo. Atos, capítulo de número 17, versículo de número 16, 17 e 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os que encontraram, digam amém. O texto diz assim: enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar este paroleiro? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Queridos, eu queria pedir a atenção de vocês para que eu pudesse compartilhar esse texto que eu leio com vocês nessa noite, e que, para além muitas vezes do entendimento que nós temos do que é ser igreja, esse texto nos propõe uma reflexão muito profunda e muito ampla em relação à nossa posição como igreja na sociedade. É verdade que nós temos uma sensação muito agradável em reunir e viver entre nós. Isso não é nada novo. A Bíblia diz que no Monte da Transfiguração estava Pedro junto com os discípulos, e de repente eles assistem uma manifestação sobrenatural, onde de repente Jesus começa a ter o rosto resplandecendo como o sol. Ao lado dele se manifesta o profeta Moisés. E a Bíblia diz que naquele momento eles ficam tão maravilhados com o que eles estão vendo. Por quê? Porque a glória que se manifesta é intensa. O poder que se manifesta é abrasador. O que eles estão sentindo é de outro mundo, não é da terra. Então qual a interpretação natural deles? Não queremos sair daqui. Qual é a interpretação comum deles? Não queremos saber mais da cidade, não queremos descer mais para o vilarejo. O que nós estamos sentindo é tão bom, é tão gostoso, é tão forte, que nós queremos fazer uma barraca, e nós queremos ficar aqui. Então vamos propor a Jesus que façamos uma barraca para ele, façamos outra para o profeta Moisés, façamos outra para o profeta Elias, e a gente fica aqui nesse monte adorando entre nós. Qual foi a resposta de Jesus? Que não fazia nenhum sentido ficar entre eles com um monte de brasa acesa e incandescente, enquanto o povo perecia. Jesus estava dando um recado claro: o que eu estou dando para vocês, o poder que eu estou entregando a vocês, a autoridade que eu estou revestindo a vocês, é para impactar a sociedade, é para transformar a sociedade.
O que eu estou dando a vocês não é para que o ego de vocês, o egoísmo de vocês se acenda e vocês queiram ficar desfrutando desse negócio gostoso só entre vocês. Evangelho não se resume a quatro paredes. Esse ambiente é gostoso, esse ambiente é aconchegante, o som, o louvor, os tocadores, os irmãos. Eu queria poder ter aqui nesse ambiente uma quantidade de andares que a gente pudesse ter hospedagem para todo mundo e a gente viver entre nós. Mas e o tráfico lá fora? Está matando. E o álcool lá fora? Está destruindo. E a droga está arrebentando, e o roubo, e a prostituição, e o adultério. Então não é Deus que diz: eu não quero vocês crescendo apenas para ficar entre vocês. Vocês têm que se encher de poder e autoridade e influenciar a sociedade, e influenciar os que estão fora. Essa reflexão está proposta dentro desse texto. E às vezes a gente não consegue discernir, porque aqui está dizendo para a gente assim: Paulo, nas suas andanças missionárias, caminhando, pregando, evangelizando, de repente ele chega numa determinada cidade. Qual cidade? Atenas. Por que essa cidade é emblemática? Porque essa cidade de Atenas, ela é uma cidade grega que carrega o berço da filosofia do mundo. É dessa cidade que se levanta filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino e tantos outros, que mesmo que eles já morreram, eles continuam ensinando nas nossas academias. A irmã Sara faz psicologia, eu direito, Liseu direito, Mário fez o que, Mário? História. Todo mundo que sentar numa academia aqui, quando sentar, quem é que vai lá ensinar para eles? Sócrates, Platão. Ué, mas os caras não morreram 400 anos antes de Cristo? Os caras morreram, mas as ideias deles, as ideias não morrem. Sabe por que o mundo não consegue acabar com o terrorismo? Porque o terrorismo não é uma pessoa, o terrorismo é uma ideia. Então morrem as pessoas, mas nascem novas, porque só se mata uma ideia quando se traz uma ideia maior do que ela. E agora, quem está indo fazer confronto de ideias na sociedade? Apóstolo Paulo. O texto diz que ele saiu da sinagoga. Ele não estava agora dentro da igreja, ele não estava agora pregando em quatro paredes, ele não estava agora falando para convertido. O texto diz que ele está indo até a praça principal de Atenas, o berço de Sócrates, o berço de Platão, os maiores filósofos que o planeta já viu, era lá o berço. Paulo está indo para o meio deles, e Paulo indo agora para o meio deles, o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma nova ideia, em contrapartida da ideia que os caras estavam orientando a sociedade. E naquele tempo de Paulo, Sócrates já estava morto e Platão também já estava morto, mas quem continuava dando sequência às ideias desses filósofos ateus? Os seus discípulos. E havia dois grupos de discípulos, que era um grupo de filósofos estoicos e um grupo de filósofos epicureus, que estava agora falando na praça de Ágora e direcionando a sociedade para que tivesse um entendimento do mundo, que também pode ser chamado de uma cosmovisão, que estava levando todo mundo à perdição. E Paulo olha para aquilo e se indigna. O texto diz assim, enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas,
ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre este tema, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estavam. Verso 18: então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar este paroleiro? Você sabe o que é um paroleiro? Paroleiro é um propagador de futilidade. Sabe o que é futilidade? Futilidade é uma fala inútil. Sabe o que os filósofos estão dizendo de Paulo? Esse cara que está aí agora na praça, discursando no Areópago, está falando besteira, está falando futilidade, está falando que não tem nada a ver, porque nós nunca vimos filosofia tal como ele está falando. Mas a Bíblia diz que Paulo estava discursando sobre o quê? Paulo estava discursando sobre as boas novas e a ressurreição. Os caras começaram a ouvir, inicialmente fecharam o coração, e Paulo está em cima do Areópago discursando, e Paulo está falando e combatendo a filosofia dos dois grupos, porque os dois grupos tinham filosofias mais ou menos assim. Os epicureus, eles acreditavam que o mundo se compreendia a partir de ciclos de alinhamento dos astros luminosos. Então eles diziam: não existe Deus, o que existe no planeta e no universo é um alinhamento dos astros, e quando esse alinhamento se estabelece, você completa um ciclo, e aí se repete, e isso é a vida. Então para eles Deus não existia, para eles pós-morte não havia mais nada, morreu, acabou. Eles não acreditavam em Deus, não acreditavam em salvação, não acreditavam em nada, porque eram ateus. Filhote de quem? De Sócrates, de Platão e de todas as filosofias mundanas. O outro grupo, que eram os estoicos, eles tinham uma outra filosofia. Eles acreditavam que para poder conhecer o mundo na essência e compreender a existência humana, o homem tinha que se permitir experimentar dos prazeres, sem nenhum tipo de freio moral. Então eles incentivavam os prazeres das drogas, do álcool, do sexo, da pornografia, de tudo que não prestava, e eles levavam os homens à destruição pela imoralidade. E aí Paulo agora sobe e vai pregar o que? No Areópago. Paulo agora vai pregar Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. Mas o que chama a nossa atenção é por que Paulo está pregando naquele ambiente que não é igreja? Por que Paulo está trazendo agora esses valores que ele carrega, esses princípios que norteiam a fé dele em Jesus Cristo, essas convicções que ele recebeu a partir do encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, para um ambiente que não é igreja? Porque Paulo entendia que igreja somos nós, e que o Senhor não nos chamou para ficar fechado dentro de quatro paredes. Paulo entendia que aonde ele estivesse, ele deveria trazer os princípios da palavra de Deus, ele deveria influenciar a sociedade. E agora ele está numa posição, e aqui é importante que se diga, ele está numa posição aonde se discutia a organização da cidade polis. Pastor Romerito, o que é cidade polis? É a cidade-estado, é a cidade política. Uau! Ele está agora num ambiente que ali se discutia a visão de estado, de repartição de poderes.
Ali se discutia a ideia de voto, se discutia a ideia de democracia, se discutia a ideia de organização social, e ele está trazendo ali a impressão do que ele havia vivido em Cristo. O que isso significa? Isso significa que Paulo sabia que para que a sociedade pudesse ter minimamente um caminho organizado, ela dependia de ser governada por alguém que tivesse temor, por alguém que tivesse princípios, por alguém que temesse a Deus. Provérbio já estava escrito há muito tempo, 28, capítulo 2, se não me foge a memória: quando o justo governa, o povo se alegra; quando o ímpio domina, o povo geme. A expressão governo, que vem de uma percepção democrática, o texto de Provérbio 28 diz que está alinhada aos justos, aos que temem a Deus, aos que carregam valores cristãos no seu coração. A expressão domínio, que está alinhada à tirania, que está alinhada à ditadura, que está alinhada a qualquer outra espécie de regime diabólico, está relacionada ao ímpio. E é o que a gente vê quando governos dessa natureza se levantam no poder. Então Paulo estava falando num lugar extremamente, vamos dizer assim, de influência, e apontando para aquela sociedade o que eles deveriam conhecer à luz do que Jesus Cristo havia proposto para a humanidade. E por que isso é relevante? Porque isso traz para a gente uma compreensão que Jesus Cristo nos deu como cristão. Mateus capítulo de número 5, verso de número 13 e 14, Jesus Cristo propondo uma parábola, um ensino, ele vai e diz assim no verso 13: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como que há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. O que Jesus Cristo está propondo aqui para nossa natureza cristã? Vós sois o sal da terra. Pergunto eu então para as irmãs que têm habilidade na cozinha: qual utilidade tem o sal guardado dentro do saquinho, armazenado no armário? Presta para alguma coisa? Assim é o crente que fica apenas dentro da igreja, que não entende o seu papel e a sua influência na sociedade. Ele é como sal guardado dentro do saquinho, e mais, o saquinho fechado. Ele é como sal dentro do saquinho fechado, guardado no armário, tampado com a porta, dizendo: eu sou crente. O que adianta você ser crente aqui dentro? Aqui dentro todo mundo é hiper, mega, super espiritual. Se você olhar nas costas, tem gente já com as asinhas crescendo, estão quase batendo asa. Mas Jesus chamou a gente para ser crente aonde? Na sociedade. É no trabalho que você está, é na faculdade que você está, é na escola que você está, é onde Deus te colocou, em qual ambiente for, seja o ambiente de poder, qualquer deles, do judiciário ao legislativo ao executivo, seja o ambiente profissional, seja o ambiente educacional, seja o ambiente de vizinhança. Deus está dizendo: eu fiz de você sal, e como sal, eu quero que você não fique guardado no saquinho. Por quê? Porque as irmãs sabem que o sal só vai fazer sentido quando ele é tirado do saquinho e misturado nos ingredientes.
Então, ou seja, o crente só vai fazer diferença quando ele é misturado na sociedade. Quanto mais mistura o crente na sociedade, mais ele influencia a sociedade. Quanto mais mistura o crente nos poderes, mais ele influencia os poderes. Quanto mais mistura o crente na faculdade, na academia, aonde for. Mas aí o crente, não, eu não quero que ninguém fique sabendo que eu sou crente, porque eu tenho vergonha. Você está com problema de formação. Problema de formação. A sua formação está defeituosa. Você tem que ter orgulho de ser cristão e manifestar seus princípios aonde Deus te enviar. Manifestar a sua posição onde Deus te enviar. Jesus está propondo essa reflexão: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como há de salgar ou de temperar? Ou seja, sal sem sabor é sal que perdeu a função. Eu nunca vi sal sem sabor, mas eu imagino que é possível o sal perder o sabor. Me recordo de uma experiência que alguém uma vez propôs, me mostrando que se trouxesse um determinado elemento químico para perto do sal, o sabor do sal desaparecia, e ele fez, eu provei e não tinha gosto nenhum naquele experimento. Quem compraria sal que não salga? Ninguém. Ou seja, quem poderia ter uma vida cristã que não tivesse uma utilidade prática? Vamos ser mais claros: do que adianta eu estar na igreja se eu não tenho uma vida com Cristo? O sal sem sabor é como um cristão sem a vida em Jesus Cristo. Ele está morto espiritualmente, ele não tem vida de oração, ele não tem jejum, ele não tem palavra, ele não tem nada, ele simplesmente é uma carcaça. Quem já viu carcaça? Vamos pensar na carcaça de galinha. Pastor, não pensa nesse trem não, porque quando eu era drogado, eu estava na clínica, era carcaça todo dia. Uma carcaça não tem carne, não tem nada, as partes boas todas foram levadas, só tem o osso e a pele. É um crente, amados, sem sabor, é só osso e pele. Ele olha para você, está morto. Você fala: meu Deus, mas cadê a vida desse crente? Cadê a essência? Cadê o fogo? Irmão, crente tem que ter fogo, crente tem que ter unção, crente tem que ter vibração, crente tem que ter poder, crente tem que ter autoridade. Se a única coisa que você tem como crente é uma carteirinha, nem carteirinha tem. Cadê o secretário? Ele já fugiu. Nem carteirinha tem, pastor. Eu não tenho nada, nem a carteirinha. O secretário já... Meu irmão, só faz sentido a vida espiritual se ela tiver vida. Aí Jesus vai dizer mais assim para nós, ó. Ele vai colocar numa outra perspectiva: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. 14, vós sois a luz do mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual a finalidade da luz? A finalidade recíproca da luz, ou princípio da luz, é iluminar o ambiente, dissipando as trevas e trazendo a claridade. Jesus Cristo está dizendo assim, ó: vós sois a luz do mundo. Ele está assim, portanto o mundo está em você trevas. Acorde e diga: Deus me chamou para liderar, Deus me chamou para se levantar, Deus me chamou para estar à frente. O mundo está perdido porque está faltando homem e mulher de coragem. O maior problema do crente é a covardia. O mundo está em e o que faz a covardia? Os homens de luz, ela nos freia. De luz estão o quê? Ela nos amedronta.
ela faz com que a gente renuncie ou medo ou sem o chamado que Deus tem por nós. Pastor, o primeiro porque a gente diz, não, mas eu não sei, lamparina sem eu não azeite posso, pode iluminar eu não alguma coisa? consigo, mas quem Quando sou falamos de eu? lamparina Quem sem diz azeite, que o que Deus está querendo fazer vai depender dos seus méritos. 5 virgens, Ele disse que é Ele que te capacita. As você precisa de buscar, azeite em você reserva, precisa e as de se pôr na loucas brecha, não você tinham precisa azeite. de falar com Deus o que Ou você seja, quer. se A partir você dali, não tiver Ele vai azeite, fazer através de não você. tem como ter fogo. E se pra você tudo. não tem Tô fogo, falando pra não tem coisas como dentro da ter igreja. luz. Tô Se falando você pra não coisas tem lá fora. luz, Talvez você tá na está academia, nas e o trevas. Senhor está querendo, quando eu digo academia, não é ginástica, é faculdade. É simples e claro. Você está lá na faculdade e Deus está querendo que você assume o Grêmio Estudantil para começar a direcionar as coisas lá dentro. Talvez Deus tenha um chamado com você, quer te botar no poder legislativo, quer fazer um negócio com você, tipo à frente da liderança comunitária. Assume o que Deus quer te dar. Aí tem uma Eu estou com medo. Você não pode ter medo, você tem que ter coragem, entendendo que Deus te chamou para te colocar numa posição de destaque. E essa posição seja aqui dentro, seja na sociedade. Daqui a alguns Deus dias escolheu você. chega na igreja. E você tem que vencer os seus medos. O interruptor. E pastor, como eu posso vencer os medos? Primeiro orando, segundo estudando. Eu pergunto porque pra o você, medo é a lâmpadas ausência foram do colocadas saber. debaixo Portanto, da o cadeira. medo é Elas quando a vão gente está conseguir envolto iluminar na o ignorância. Quando a gente está na ignorância, Alguém vai sem dizer, saber mas o que loucura fazer, é essa? a gente Porque tem puseram medo. a lâmpada debaixo da Mas cadeira. quando a gente está esclarecido e sabe o que primeira fazer, incompreensão é como a dona de e casa, razão da que indagação você é que luz não entrega se para ela esconde. uma receita coloca e ela tira de no letra, ela velador. não tem medo, porque ela conhece Jesus todo Cristo o é que trâmite disse da que não se receita. Agora acende uma pega essa candeia receita para e guarda guardar ela ela debaixo do Ai, meu Deus, eu vou alpendre, debaixo da estragar. cama, Por debaixo que da essa pessoa cadeira. tá com medo? Porque Antes não se sabe acende fazer. ela para colocar Agora, no pega alguém velador. que sabe Pastor, o fazer. que é o Deixa velador? comigo, isso É o aqui é lugar assim, de ó, pega aqui, destaque, joga. é o Agora, lugar de só uma pitadinha posição. aqui, aí você vai Então ver Deus como está vai ficar dizendo assim: delícia. vós sois a luz do mundo. termina, Eu chamei vocês para estar em lugar de Quem destaque. sabe, não tem medo. Eu chamei Pastor, e como eu vocês tenho que para estar em lugar de posição. Reverter os medos. Mas Buscando quando Deus saber. desafia, o que, é que Oséias vocês 4, fazem? 6 diz Eu que não o meu quero, povo eu perece tenho porque medo. falta. Eu não quero pregar porque eu tenho medo, eu não conhecimento. quero cantar porque eu tenho medo, eu Nós não quero precisamos assumir a entender o que Deus liderança tem porque eu conosco. tenho medo, eu não quero estar queria na falar frente muito de mais, nada mas eu não porque eu vou tenho conseguir. medo. Ei, meu Mas eu irmão, vou ficar é aqui preciso agora que só em mais você... um texto, que é o texto de Jesus Cristo falando umas verdades interessantes em Mateus 22, 17 e 21. Mateus capítulo 22, verso 17 e 21. Jesus Cristo diz assim, ó, não Jesus, né? Indagaram Jesus. Verso 17. Dize-nos, pois, qual a sua opinião acerca de pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário, e ele lhe perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam, de César. E ele lhe disse, então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha que reflexão interessante esse texto nos propõe, deixando de lado a armadilha que os caras estavam colocando, tentando colocar Jesus, mas pegando a essência da explicação dada por Jesus. Jesus questionou o pagamento de imposto. Jesus disse que era para que nós pudéssemos ter uma postura de sonegação. Jesus reclamou que os impostos estavam altos e que nós não deveríamos pagar. Pelo contrário, Jesus está dizendo assim, olha, vocês, primeiro pergunta para eles, né, de quem é a face que está nessa moeda? De César. Então Jesus responde, então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Aqui tem duas obrigações. A primeira obrigação, dar a César, é cumprir com os deveres da vida civil. Recolhimento de imposto, tributação, é dever da vida civil? É uma imposição feita pelo Estado? O Estado exige o pagamento de imposto? Amém ou não amém? Amém. Só que quando Jesus Cristo diz assim, ó, duas obrigações,
cumpra com o dever da vida civil e cumpra com o dever da vida espiritual. A gente só entende o dever da vida espiritual, porque o dever da vida civil a gente só tem um pequeno entendimento. Qual é? É não roubar e não sonegar. Aí a gente paga. Só que o recolhimento de impostos, ele se conclui apenas com pagamento? Quando nós vamos estudar o direito tributário, o pagamento do imposto é apenas um ato de todo o circuito que impera na tributação. A filosofia por trás do imposto é qual? É que um dia nós resolvemos deixar de ser homens da caverna. Vou na filosofia. Quando éramos homens da caverna, a gente vivíamos o quê? Na percepção de tribos, aonde os mais fortes oprimiam os mais fracos. Chegamos numa fase lá dos filósofos da Grécia, que disseram assim: olha, esse tipo de convivência não é possível, porque é muita morte, é muita guerra. Então nós precisamos estabelecer um pacto social. A palavra pacto social é um acordo que um grupo de seres humanos fizeram num determinado território, aonde elegeram um governante, estabeleceram um código de regra chamada Constituição, e que a partir dali abriram mão de parte, vamos dizer, dos seus direitos para entregar ao Estado. Vou botar um que nós entregamos para o Estado, o direito de punir. Nós temos condições de punir uns aos outros quando a gente se sente, vamos dizer assim, prejudicado. Fazer justiça com as próprias mãos, nós podemos? Antigamente, olho por olho, dente por dente, podia ou não podia? Lei de talião, matou, morreu, roubou, cortou a mão. Quando nós entregamos parte desses direitos para o Estado, nós dizemos assim: a partir de agora, nós não faremos mais justiça com as próprias mãos. Se nós formos prejudicados, nós vamos então acionar o ente estatal, que vai preparar a máquina do judiciário, para que a partir dali se abra um processo, coloque de um lado um acusador, que é o promotor, do outro a defesa, que é o advogado, e no centro um juiz neutro, para que ouça as duas partes, e a partir dali, pelas provas, decida a sentença. A sentença decidida, alguém que fez o mal vai pagar na cadeia, mas ninguém fez justiça com as mãos, o Estado fez justiça. Para que esse Estado funcione, ele impôs sobre nós o que? Recolhimento de impostos, tributos. E agora é nessa conjuntura que eles estão perguntando para Jesus: é lícito a gente pagar os impostos? Aí Jesus está dizendo assim para eles: olha, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, cumpra a obrigação da vida civil que vocês estabeleceram como organização para a sociedade. E aqui eu entro no que significa tributação. O ato de pagar é uma parte, porque depois que paga, o recolhimento vai para um ente, um órgão do Estado chamado fisco, aonde esse dinheiro todo é contado. E qual é a função desse dinheiro? A finalidade desse dinheiro é que esse dinheiro vai agora para um cofre público, onde nós vamos chamar ele de erário público, e nós vamos então eleger alguém entre nós que vai pegar a chave desse cofre e vai destinar agora o dinheiro em prol da sociedade. Qual é o problema? É que se a gente entrega a chave do cofre para quem não tem princípios, para quem não tem valores e para quem não tem temor, o dinheiro vai voltar para a sociedade ou vai ser corrompido? É aqui que a gente não entende a nossa participação na sociedade. A gente faz o quê? A gente às vezes vai lá e vende o nosso voto por uma lajota, por um saco de cimento. A gente vota porque alguém já foi na frente nos corromper com 50, 100 reais. Quem aqui vende seu voto por 50, 100 reais aqui? Diga misericórdia. Não falou porque está mentindo.
mas já vendeu. Percebe que a gente não está sendo luz? Estamos na treva, por quê? Porque na hora de cumprir o dever da vida civil, a gente não entende bulufas, e aí chega lá um corruptor e diz, toma 100zinho, a gente, eu estava liberto, mas eu não estou aguentando, me dá que eu preciso do 100, corrupto, você já corrompeu a estrutura, que Jesus Cristo disse que você não deveria corromper, você deveria cumprir. Só que o cumprimento tem que passar por quê? Pelo que Paulo vai orientar Timóteo. Então, para mim fechar, que eu tinha mais coisa para falar e não vou conseguir, 1 Timóteo capítulo 2, verso de 1 a 4, abra a Bíblia, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, verso de 1 a 4, diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhais uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável perante Deus o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Antes de tudo, disse Paulo a Timóteo, seu discípulo, antes de tudo eu recomendo que faça súplica, oração, intercessões e ações de graça por todos os homens. Em outras palavras, ore por toda a sociedade. Não ore só pelos parentes, não ore só pelos amigos, não ore só por quem você tem uma relação afetiva, ore por toda a sociedade, para que o evangelho os alcance. Ore por quem está no tráfico, ore por quem está no crime, ore por quem está no empresariado, ore por quem está nas indústrias, ore por quem está nos poderes, ore por todos. Aí ele avança. Ore pelos reis. O que é rei? É a figura de um chefe de uma nação organizada num regime de monarquia. Regime de monarquia, a figura do chefe maior, rei. Mas se mudar o regime parlamentarista, a figura, primeiro-ministro. Se mudar o regime presidencialista, a figura, presidente da república. O que ele está dizendo para nós? Ore por todos os reis, ore pelos que estão em poder de autoridade, ore por quem está na governança do país, ore por quem está na governança do estado, ore por quem está na governança do município, ore por todos os que exercem autoridade. Juiz exerce autoridade? Ore por eles. Promotor exerce? Ore por eles. Guarda municipal exerce? Ore por eles. Policial exerce? Ore por eles. Delegado exerce? Ore por eles. Todo mundo que tem autoridade na sociedade, Paulo está dizendo, ore por eles. Timóteo poderia questionar, mas por que eu tenho que ficar orando por governo, por reis e por todo mundo? A resposta vem de Paulo, e ele diz assim, ore para que tenhais uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e honestidade. Vida tranquila e pacífica é fruto de uma igreja que se posiciona. Uma igreja omissa, que não tem responsabilidade na hora de votar, que não procura critérios da sua fé para escolher quem vai botar no poder, é uma igreja corrompida, ou é alguém que não tem noção do que Deus te chamou para ser. Deus está dizendo para nós, e Paulo está ensinando para Timóteo, ei, vocês precisam entender que oração é para além de manifestação de vontade. Se você meramente manifesta vontade, essa oração não sobe, porque a oração tem que ter manifestação de vontade e atitude, é a junção de orar e de agir. Quando nós pensamos em oração, o Senhor está nos chamando para que tenhamos uma posição de manifestar uma vontade, mas manifestar também uma decisão, uma ação, para que tenhais uma vida tranquila e pacífica. Talvez a gente pense vida tranquila e pacífica, mas o que é isso? Vai na Coreia do Norte e você vai ver o que é isso, aonde não se tem liberdade para pregar o evangelho. Vai na China e tenta pregar a palavra. Eu tive na Coreia do Sul e eu fiquei em 2013 lá por uns 10 a 12 dias. Tinha 3.000 missionários da China no encontro mundial de pastores na Coreia do Sul. Quando o pastor Yun direcionava a palavra, tinham mais de 30.000 pastores do mundo inteiro.
Ele falava a origem, ali estão os pastores da África, ali estão os pastores da Europa, ali estão os pastores dos Estados Unidos. Ele ia direcionando, ele ia falando. Ali estão os pastores do Brasil, mas quando chegava no grupo dos chineses, ele dava um codinome. E eu tinha um intérprete que foi do Brasil com a gente. Fiquei curioso, perguntei para ele, por que quando se fala do grupo do olhinho puxado, assim, eu acho que é os chineses, não se dá nome. E o intérprete disse, é porque aquele grupo é da China, e aqui dentro da conferência está cheio de agentes do serviço secreto chinês, querendo colher informação para descobrir aonde esses missionários estão atuando na China, para poder prendê-los e levar para campos de concentração. Porque na China só se permite a religião que estiver sendo oficialmente autorizada pelo partido chinês, que é o Partido Comunista. E o partido chinês só autoriza a religião que não tenha nenhum tipo de pregação ou discurso que não seja monitorado por eles. Então só se pode pregar se for para pregar a cartilha do Partido Comunista. Porque se for para pregar a verdade como ela é, está proibido. E os missionários pregam a verdade. E só pode entrar lá se for escondido. Vida tranquila e pacífica é para uma sociedade que tem uma igreja que se posiciona. Quando nós não entendemos a nossa participação na vida civil, achamos que tudo que Deus nos deu é só para ficar aqui dentro da igreja, e lá, pastor, o mundo já do maligno. É verdade, mas a Bíblia diz, Jesus Cristo falou, enquanto é dia, trabalha, porque a noite vem em que ninguém mais vai poder trabalhar. O arrebatamento não aconteceu, então não cruze os braços. Tenha uma visão, uma compreensão clara do que o Evangelho te propõe. E aí diz Paulo ainda para Timóteo, vida tranquila e pacífica com toda piedade e honestidade. O que é piedade? Capacidade de sentir a dor do outro. Caridade. O que é honestidade? Capacidade de não meter a mão no que não é nosso, no que não é seu. Vamos colocar assim. Se você vai entregar a chave no cumprimento da responsabilidade civil que Jesus Cristo disse que nós temos, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Você vai entregar a chave para alguém que vai cuidar do cofre, e você simplesmente diz, não estou nem aí. Vai escolher o vereador que vai fazer lei, você diz, estou nem aí. Você está sendo irresponsável com o seu dever de cidadão, não está sendo um cristão. E esse cara, como disse Paulo a Timóteo, pode estar motivado sem o princípio da honestidade, e aí depois a gente sofre, que a gente vê a sociedade pagando um alto preço, porque nós precisamos depois de um serviço no posto de saúde, não tem, precisamos de uma escola estruturada, não tem, precisamos de uma rua calçada, não tem, porque como igreja a gente deu o nosso voto por R$100, o sangue de Jesus tem. Deus falou, prega essa palavra hoje, porque hoje você vai estar com a igreja inteira, e daqui a um mês meus filhos vão para a urna fazer a escolha. Tenha responsabilidade quando você chegar lá. Não venda seu voto, não negocie seus princípios. Ore ao Senhor, Senhor, eu quero alguém que tenha temor. Peça a Deus direção. Eu não vou direcionar voto nenhum. Peça a Deus direção. Pastor, eu preciso de alguém que tenha esses princípios aqui. A palavra do Senhor está aqui. Você vai conseguir ver alguém que tem esse alinhamento. Não vota em partido de esquerda. Partido de esquerda são partidos alinhados com a visão comunista. O comunismo, ele é completamente contrário aos princípios bíblicos e cristãos, porque são filhote, além de ser filhote do cão, são filhote também de Marx. Permita que Deus te dê direção para escolher homens e mulheres que temam ao Senhor, e você seja responsável por seu papel cívico como um cristão. Quem recebe essa palavra? Quem guarda ela no coração? Eu queria que você então ficasse com o provérbio que eu já citei, 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. Que Deus nos dê direção, sabedoria, que possamos ser responsáveis das nossas escolhas, e como igreja possamos entender o nosso papel em sociedade. Compreenda que Deus te chamou para ser luz e não trevas, que possamos viver o Evangelho como Ele nos propôs.
Feche os teus olhos, presbíteros, diáconos vão preparar a mesa. Enquanto eles vão preparar a mesa, nós vamos fazer uma oração. Em seguida eu quero chamar algumas pessoas que vão entrar em comunhão. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque a sua palavra é vida, a sua palavra é instrução. A tua palavra, Senhor, ela nos esclarece, nos tira da ignorância. A tua palavra, ela é para nós, Senhor, um manual para a nossa vida. Sabemos que viver na tua palavra, Senhor, é viver na luz. Viver na tua palavra é viver, Senhor, esclarecido. Que o Senhor possa tomar a tua igreja nas tuas mãos, trazer uma mente de Cristo, Senhor, para os teus filhos, para que cada um possa sair daqui, Senhor, ainda mais instruído pelo poder da tua palavra. Possam ser luz, possam ser sal, possam fazer a diferença onde o Senhor os colocar. Levante nosso meio homens, mulheres, ó Pai, que tenham temor no coração e que possam viver, ó Pai, a tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, enquanto as irmãs preparam para cantar, eu queria chamar aqui na frente irmã Maísa, ela é do núcleo da irmã Vanessa Escárdua. E eu queria chamar também irmã Josimara, ela é da Praia do Suá. Queria que viesse aqui na frente para que nós pudéssemos estar apresentando as nossas irmãs. Paz do Senhor, irmã Maísa, vem para cá, e vem para cá também irmã Josimar, né? Paz do Senhor, irmã Josimar, tudo bem? Os irmãos conhecem a irmã Maísa e a irmã Josimar, alguns conhecem, outros não. Lá em cima, Praia do Suá está lá, conhece. Essas irmãs, elas passaram por um acompanhamento da liderança, e a liderança chegou ao entendimento que era tempo de trazê-las em comunhão com o corpo de Cristo. Irmãos, viver a comunhão é muito importante, porque a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no... e o que é desligado na terra é desligado no... Então estar desligado do corpo de Cristo é um problema. Pastor, eu não estou em comunhão. Então alinhe sua vida. Se você tiver um líder, conversa com ele. Se não tiver, marca um gabinete, para que você também possa alinhar a sua vida e entrar em comunhão. Antes de nós orarmos, irmã Maísa e irmã Josimara, vocês estão vindo em comunhão para servir o reino, para se colocar à disposição, ou vocês querem ficar ali só sentado recebendo? Sabe que aqui a gente não aceita ninguém para ficar sentado e recebendo, é para botar a mão no arado. Vocês são muito bem-vindas, tá bom? Eu quero orar por vocês. Igreja, estende as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar tuas filhas nas tuas mãos e queremos pedir a tua bênção sobre a vida delas. Elas estão sendo recebidas em comunhão nessa noite, ó Pai, que esta comunhão estabelecida aqui na terra